estamos aqui iniciando mais uma aula de contabilidade. Nessa aula nós vamos tratar de contas, um assunto muito importante para a contabilidade, fundamental, né? Eu não tenho como falar de contabilidade sem dizer o que são as contas contábeis e como nós utilizamos essas contas. Bom, então vamos entender aqui o conteúdo para que eu possa começar a detalhar o assunto para você. Contas são os componentes patrimoniais. Conta é o título que eu dou para os componentes patrimoniais. Eu vou atribuir o nome de cada conta relacionado ao item que eu possuo no meu patrimônio. Por exemplo, vamos tentar aproximar a contabilidade, que sempre fica mais fácil de enxergar. Você possui um veículo, você tem as prestações do seu veículo para serem pagas, você tem aí prestações de uma roupa, alguma coisa que você comprou a prazo, você tem dinheiro no teu caixa, que é a tua carteira, você tem dinheiro em banco, tudo isso faz parte do seu patrimônio. Quando nós vamos fazer o registro na contabilidade, nós precisamos identificar cada componente que você possui, para que eu possa fazer as movimentações. Então, uma entidade, uma empresa, ela precisa identificar todos os seus componentes, porque esses componentes serão demonstrados no balanço patrimonial e, consequentemente, vão cumprir com a sua finalidade de fornecer informação. Lembra sempre que a contabilidade tem a finalidade de fornecer informação. Aí tudo fica mais fácil. Porque você vai pensar o seguinte, bom, se a contabilidade tem a finalidade de fornecer informação, eu preciso atribuir aos componentes desse patrimônio denominações, nomes, para que aquela pessoa que está colhendo informações através da contabilidade consiga olhar aquele balanço patrimonial ou qualquer outra demonstração contábil e entender o que aquele patrimônio possui. O balanço patrimonial, que é uma das demonstrações contábeis que são elaboradas na contabilidade, ele reflete o patrimônio da entidade, o patrimônio da empresa. Uma pessoa que pega um balanço patrimonial, ele olha, ele consegue entender exatamente tudo que aquela empresa possui, de bens, direitos e obrigações. Por que ele consegue entender? Porque ele vai olhar aquele balanço patrimonial e vai ver que ele é composto aí de vários itens. Vai ver que essa entidade tem dinheiro em caixa, vai ver que essa empresa tem um veículo, tem imóveis, tem empréstimos a serem pagos, tem financiamentos, tem arrendamento mercantil, tem diversas contas que fazem parte do seu patrimônio, diversos componentes que fazem parte do patrimônio. E para poder identificar esses componentes, eu utilizo as contas contábeis. Então, sempre que eu vou fazer uma movimentação, sempre que eu vou fazer um registro, eu preciso identificar qual é a conta, qual é o componente que eu estou movimentando, ok? Bom, essas contas contábeis, que nada mais são do que os componentes, os elementos de um patrimônio, elas têm várias classificações. Nós podemos classificar essas contas quanto aos elementos que essas contas registram, quanto à natureza dessa conta e posso identificar também quanto ao detalhamento da informação. Vamos lá. Quanto ao elemento que essa conta registra, posso classificar essas contas em patrimoniais, contas de resultado e contas de compensação. As contas patrimoniais são aquelas que vão registrar o patrimônio da entidade. E aí você vai lembrar o seguinte, conta patrimonial são aquelas contas que eu contabilizo, que eu registro no balanço patrimonial. Aí eu te pergunto, quais são as contas, até esse momento que você aprendeu, quais são as contas que nós classificamos no balanço patrimonial, que nós registramos no balanço? Nós registramos os bens, registramos os direitos, registramos as obrigações e registramos também o patrimônio líquido. Cuidado, porque aqui as contas patrimoniais não são somente as contas que refletem bens, direitos e obrigações, que é a composição do patrimônio. Fica atento que não é isso. As contas patrimoniais são aquelas contas que são registradas no balanço patrimonial. E aí o balanço patrimonial, ele é composto pelo ativo e pelo passivo, lembra lá? No ativo nós registramos os bens e os direitos, no passivo nós registramos as obrigações e o patrimônio líquido. Lembra que nós já vimos esse ponto? Então, essa aqui é a composição do balanço patrimonial. Essas são as contas que serão registradas
no balanço patrimonial e que são classificadas como contas patrimoniais, ok? Quais são as contas de resultado? As contas classificadas como contas de resultado são aquelas que vão ser demonstradas, contabilizadas na demonstração do resultado do exercício. Vamos lá, demonstração do resultado do exercício é uma outra demonstração contábil, não é o balanço patrimonial. A DRE é uma demonstração que vai trazer todas as receitas e despesas que foram geradas nas atividades da empresa. Então, as contas classificadas como contas de resultado são aquelas que registram as receitas e as despesas, certo? Essas contas que registram receitas e despesas são contabilizadas na DRE, na demonstração do resultado do exercício. A DRE tem por finalidade justamente demonstrar quais são as receitas e despesas e fazer o confronto entre essas receitas e despesas para que a gente possa apurar o resultado dessa entidade, dessa empresa, e esse resultado pode ser o lucro ou o prejuízo. Quando o saldo das tuas receitas for superior ao saldo das tuas despesas, a empresa vai ter um lucro. Quando o saldo das despesas for superior ao saldo das receitas, ela vai apresentar um prejuízo. E essas informações são demonstradas na DRE e, portanto, as contas que registram receitas e despesas são contas de resultado, ok? Temos ainda, quanto aos elementos que registram, as contas de compensação. Contas de compensação são aquelas contas que vão registrar os atos de gestão, os atos contábeis. O que são atos contábeis? As contas classificadas como contas de compensação, que são aquelas contas que registram aí os atos, aquelas situações que não vão alterar o patrimônio, elas não vão fazer parte do balanço patrimonial. Por quê? Porque no balanço patrimonial eu registro bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e eu registro essas informações que geram alteração no patrimônio, que fazem parte do patrimônio. Os atos, essas contas de compensação não vão fazer parte do patrimônio. São situações que não geram alteração contábil, mas nas contas de compensação eu classifico aquelas situações que não geram alteração contábil, mas que têm um grande potencial de se tornar um fato. Então são atos que normalmente têm potencial para se tornarem fatos. Ou seja, são situações que inicialmente não alteram o patrimônio, mas que têm potencial para isso. Como assim, né? Aquele exemplo que eu te falei do contrato. A assinatura de um contrato não é considerada um fato contábil, é considerada um ato administrativo, porque não vai gerar alteração no patrimônio. Mas os efeitos desse contrato podem gerar. E aí, se são efeitos relevantes, se são efeitos importantes, eu posso fazer o controle desse ato, dessa situação, desse contrato, através de contas de compensação, registrando aí o impacto que esse contrato pode trazer para o meu patrimônio. Então, em contas de compensação, registro esses atos que não alteram o patrimônio, mas que podem vir a alterar, não vão fazer parte do balanço patrimonial, serão classificados abaixo. Normalmente, as contas de compensação são demonstradas da seguinte forma. Nós temos ali o balanço patrimonial, nós temos o balanço e logo abaixo do balanço nós vamos ter aí as contas de compensação, demonstrando quais são as situações que não geram alteração no patrimônio, mas que poderão gerar, ok? Então aí, essas são as contas de acordo com os elementos que elas registram. Mas nós podemos classificar as contas contábeis também de acordo com a natureza, quanto à sua natureza. E essa é uma classificação fundamental na contabilidade. Isso aqui você tem que saber. Tem alguns pontos aí do curso da contabilidade que eu prefiro que você entenda, que você compreenda, porque é tanto assunto, é tanto conteúdo que se você for decorar tudo, tua cabeça vai dar um nó em algum momento, né? Então, sempre que possível, eu prefiro que você compreenda o assunto, a matéria. Mas em alguns pontos não tem como fugir, você vai ter que memorizar, e esse é um ponto que você precisa memorizar. Quando a gente for entrar aqui em contabilização, em débito e crédito, você tem que lembrar disso aqui.
Você tem que lembrar da natureza da conta, não tem como fugir. E aí, a conta, ela pode ser classificada quanto à natureza que ela possui. A classificação quanto à natureza é feita em contas devedoras e contas credoras. As contas classificadas como contas devedoras são as contas que registram os componentes do ativo, as contas que registram as despesas e as contas retificadoras do passivo. E aí, passivo, lembrando que o passivo é composto pelo passivo exigível e patrimônio líquido, ok? Essa é a composição aí do passivo. Então, são as retificadoras do passivo total. Vamos lá. Você tem aí a tua demonstração contábil, o teu balanço patrimonial, as contas do ativo, do passivo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Lembra disso, você precisa lembrar, porque para que você possa fazer a contabilização, você precisa lembrar a natureza da conta. Não tem como você fazer a contabilização se você não lembrar qual é a natureza. Então lembra que as contas do ativo são contas de natureza devedora. Além disso, nós temos a nossa DRE, e aí na DRE nós temos receitas e despesas. E você vai lembrar que as despesas têm natureza devedora. Para facilitar, lembra D da despesa para D de devedora, ok? Lembra lá D de despesa para D de devedora. Você precisa lembrar. Além disso, tem as retificadoras do passivo. O que são contas retificadoras, afinal, né? As contas retificadoras são contas que têm a natureza inversa do grupo a que elas pertencem. Pensa lá comigo agora, veja o seguinte. Contas credoras são as contas do passivo, passivo total aí, estou falando do passivo exigível e patrimônio líquido. Contas credoras também são contas de receitas e contas retificadoras do ativo. Veja, eu te disse que as contas do passivo exigível e do patrimônio líquido são contas de natureza credora. Viu? Contas do passivo são contas de natureza credora. Lembra que eu te falei agora que as retificadoras têm natureza inversa do grupo a que elas pertencem? Então veja, se as contas do passivo são contas de natureza credora e eu estou te dizendo que as retificadoras têm natureza inversa do grupo a que elas pertencem, natureza inversa. As contas retificadoras do passivo vão ser classificadas como? Devedoras ou credoras? Devedoras. Você só tem essas duas classificações. Ou a conta é devedora ou a conta é credora. Se eu estou te dizendo que as contas do passivo são contas credoras e que as retificadoras têm natureza inversa, consequentemente as retificadoras do passivo vão ter natureza devedora, porque elas têm a natureza inversa do grupo. O mesmo para as contas de ativo. Contas de ativo são contas de natureza devedora. As contas retificadoras são aquelas contas que têm natureza inversa do grupo a que elas pertencem. E aí eu te pergunto, se as contas retificadoras têm natureza inversa do grupo a que elas pertencem, as retificadoras do ativo vão ter natureza devedora ou credora? Credora. Tem natureza inversa. Conta do ativo é devedora, a retificadora vai ser credora, vai ter a natureza inversa, ok? Lembra disso então, lembra que as retificadoras têm natureza inversa. E aí, as contas retificadoras, como elas têm natureza inversa do grupo a que elas pertencem, elas normalmente elas diminuem o saldo do grupo. As contas retificadoras do ativo são contas que têm saldo negativo e as retificadoras do passivo exigível, patrimônio líquido, do passivo total, também têm saldo negativo. Elas vão diminuir o grupo a que elas pertencem. Qual a função da conta retificadora? Cuidado, porque quando você lê aí conta retificadora, você acha que ele está retificando, corrigindo o saldo. Essa conta retificadora não corrige saldo, ela simplesmente traz uma informação aproximando esse saldo do real. Veja aqui, ó. Por exemplo,
nós temos contas de veículos, por exemplo. Você tem lá um veículo registrado no seu patrimônio no valor de R$30 mil, certo? Pensa comigo, quando você vai aí em uma concessionária, você compra um carro zero, comprou um carro de 30 mil, você saiu da concessionária, você consegue vender esse carro por R$30 mil? Não, automaticamente ele perde valor. Por quê? O que é essa perda de valor, né? A gente acha que é sacanagem, né, que eles estão fazendo, mas existe aí uma justificativa contábil para isso. Essa perda de valor do teu veículo é o que nós chamamos na contabilidade de depreciação. Esse veículo sofre depreciação. A depreciação, ela vai acontecer pelo uso do veículo. Aí você pode pensar, mas eu nem usei, como é que esse veículo já está depreciando? Então veja, conceito de depreciação. O item vai depreciar pelo uso, ou pela ação da natureza, ou simplesmente por ele estar disponível e estar passando tempo, pela ação do tempo. Então ele não vai depreciar necessariamente porque você está usando. A ação do tempo vai depreciar um item, a ação da natureza deprecia um item. Então o item está pronto para uso, ele começa a sofrer depreciação. Quando você tira um veículo da concessionária, se você pretende revender a esse veículo, você vai vender ele por um preço inferior, porque ele já perdeu o valor. Contabilmente nós dizemos aí que é a depreciação. Existe uma justificativa, é claro que no mercado, né, existem aí negociações, enfim, existem outras coisas por trás disso, mas contabilmente falando, esse veículo já vai perder valor mesmo, porque ele vai sofrer a depreciação. Quando eu faço a depreciação de um item, vamos supor que esse veículo aqui depreciou R$5 mil. Quando eu olho essa informação lá no balanço patrimonial, na contabilidade, eu vou conseguir identificar que o meu veículo está com um saldo líquido de R$25 mil. O que significa isso? Significa que o saldo está errado? Essa conta aqui, veja que ela tem saldo negativo. Ela é registrada no ativo. Então, ela é uma retificadora do ativo. Depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Significa que o saldo de veículo está errado quando eu registro essa depreciação? Não. O saldo de veículo está certo. O veículo, quando eu adquiri, realmente valia R$30 mil. Só que esse veículo vai perder valor no decorrer do tempo. E eu registro essa perda de valor. A retificadora é como uma atualização do saldo contábil. Quando eu registro a conta de depreciação acumulada, eu não estou querendo corrigir o saldo contábil. Eu estou querendo ajustar esse saldo contábil para aproximar da realidade. Você, analisando esse balanço patrimonial, olhando essas contas, você consegue entender o seguinte: você olha ali e fala, veículo R$30 mil, esse veículo sofreu uma depreciação de R$5 mil. Significa que hoje esse veículo vale R$25 mil, porque ele já perdeu valor. Então, a conta retificadora é uma atualização do saldo, não é uma correção. Nós temos aí outra conta retificadora para você entender melhor. Clientes. Conta de clientes registra aí os direitos que essa empresa tem a receber pelas vendas de mercadorias a prazo. Então, eu vendi mercadoria e eu vou receber por essa venda, sei lá, tenho R$30 mil para receber dos meus clientes, ok? São então todas as vendas que eu fiz a prazo e que eu tenho valores a receber. R$30 mil é o que eu tenho para receber. Mas aí, alguns clientes não me pagam dentro do prazo. Nem todo mundo vai cumprir os prazos para pagamento. Tem gente que não paga, seja o motivo que for aí. Então, tem gente que vai atrasar esse pagamento. Chegou lá no final do ano, no encerramento do exercício social, a contabilidade vai analisar todos esses títulos em atraso e vai começar a classificar. Ah, eu tenho títulos que estão atrasados até 30 dias, tenho títulos que estão atrasados até 60 dias, entre 30 e 60 dias, tenho títulos que estão atrasados de 60 a 90 dias. Eu começo a classificar a idade desse atraso, entende? Eu classifico e aí na contabilidade o que a gente vai fazer? Eu imagino, analisando essas informações, que aqueles clientes que estão em atraso há mais de 180 dias não vão me pagar. Eu acho que esse valor eu não recebo mais. Existe um grande risco de não receber mais esse saldo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou constituir uma conta chamada
perda estimada com créditos de liquidação duvidosa ou perda estimada com devedores duvidosos. Você pode encontrar assim, em prova, ou assim. É mais comum você encontrar perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, mas você também pode encontrar de outra forma. Essa é uma conta retificadora. É uma conta retificadora de clientes. O que essa conta quer te dizer? Ela vai informar o seguinte, ó, você tem 30 mil reais para receber, mas desses 30 mil reais, existe um risco grande de não recebimento de metade dele, porque tem muita gente em atraso. Então, atualizando o saldo contábil, você consegue perceber que provavelmente você receba 15 mil reais. O restante existe um risco de não recebimento. Quando eu faço isso aqui, quando eu constituo a conta de perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, eu não estou corrigindo o meu saldo de clientes. Eu estou atualizando a informação. Eu estou trazendo essa informação contábil mais próximo possível da realidade. Lembra sempre que o balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa naquele momento. Então eu tenho que registrar tudo de acordo com a realidade daquele momento, ok? Essas contas retificadoras, elas sempre vão ficar aqui junto com a conta que ela está retificando. Então, perda estimada com crédito de liquidação duvidosa é uma retificadora de clientes. Ela vai ficar, portanto, logo abaixo aqui de clientes. Ou, se não ficar logo abaixo no balanço patrimonial, ela fica próxima e fica registrada de uma maneira que eu consiga identificar qual é a conta que ela está retificando. Mas o correto, o normal, é que ela fique classificada logo abaixo da conta que ela retifica. O mesmo com depreciação. Depreciação acumulada, que é a conta do balanço patrimonial. Depreciação acumulada, nesse caso do veículo, ele vai ficar aqui logo abaixo do veículo ou muito próximo, de forma que eu consiga entender qual é a conta que ela está retificando, ok? Aqui são exemplos de retificadoras do ativo, mas nós também temos contas retificadoras no passivo exigível e temos contas retificadoras no patrimônio líquido. As contas de ativo são contas de natureza devedora e as retificadoras têm natureza credora. As contas do passivo exigível e do patrimônio líquido são contas de natureza credora. E aí eu te pergunto, já fiz essa pergunta agora nessa aula, mas eu preciso que você lembre, que você memorize. As retificadoras do passivo são contas de natureza devedora ou credora? Devedora, porque tem a natureza inversa. Mesmo raciocínio, as retificadoras do passivo exigível e do patrimônio líquido têm a intenção de atualizar o saldo contábil, não é para corrigir nenhuma informação contábil, estarão registradas logo abaixo da conta que elas estão retificando. Exemplo de conta retificadora no passivo exigível. Você tem lá no teu passivo exigível registrado uma operação de empréstimo, por exemplo. Ok? Você tem lá um empréstimo para ser pago para o banco. Você chegou no banco e falou, eu quero 10 mil reais na minha conta corrente, vou fazer um empréstimo porque eu preciso de 10 mil reais. Aí o teu gerente de banco vai falar assim, tudo bem, eu deposito os 10 mil reais na tua conta, mas o valor do empréstimo que você vai me pagar é de 15 mil, porque tem juros embutidos nessa transação. Então aí você vai fazer o registro contábil desse empréstimo. Você vai registrar na conta de empréstimo o valor que você precisa pagar para o banco, que é 15 mil reais. Aí você registra que tem 15 mil reais para pagar para o banco. Mas espera lá, eu preciso fazer com que a minha informação contábil seja o mais próximo possível da realidade. Portanto, eu preciso dizer que dentro desses 15 mil eu tenho juros. Porque nós precisamos, na contabilidade, fazer a contabilização, a apropriação desses juros para despesa. Você vai ver isso com mais calma aí mais à frente. Então, eu preciso fazer essa transferência de juros para despesa. Preciso, portanto, identificar dentro desse valor de empréstimo qual é os juros que eu vou pagar nessa transação. Aí eu venho e contabilizo uma conta retificadora de juros a transcorrer no valor de 5 mil reais, que é o valor de juros que eu vou pagar nessa transação. Quando eu registro essa conta de juros a transcorrer, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando o saldo contábil, ok?
Eu estou dizendo para a minha contabilidade que desse total aqui de empréstimo de 15 mil reais que eu vou pagar, 5 mil é só juros. E quando você olha essa informação no balanço, você consegue compreender que 10 mil reais é o valor que você vai receber na tua conta corrente, é o valor da operação que você contratou, porque o restante é juros. Então, a retificadora do passivo, seguindo o mesmo raciocínio das contas retificadoras do ativo, são contas que atualizam o saldo contábil, que aproximam essa informação contábil da realidade, ok? Da mesma forma, elas vão ficar registradas logo abaixo da conta que elas estão retificando. Da mesma maneira, são contas que têm saldo negativo e da mesma forma são contas que têm a natureza inversa. Então, vamos lá. As contas de passivo são contas de natureza credora. Portanto, as retificadoras do passivo, possuindo natureza inversa, serão contas de natureza devedora. Nós temos também as retificadoras do patrimônio líquido. Retificadoras do patrimônio líquido, mesmo raciocínio das demais, tem natureza inversa do grupo a que elas pertencem, e aí o patrimônio líquido são contas de natureza credora, as retificadoras terão natureza, portanto, devedora. Um exemplo de retificadora do patrimônio líquido. Nós temos uma conta no patrimônio líquido que se chama capital social. Capital social é uma conta que vai demonstrar o valor que os sócios colocaram nessa entidade para que ela possa rodar, para que ela possa girar. Então, ele vai demonstrar o investimento que os sócios fizeram. Vamos supor que nós estamos abrindo uma empresa. Eu e você, nós somos sócios. No momento da constituição dessa companhia, nós fizemos aí um contrato social e nesse contrato social nós temos a informação de quanto cada sócio vai colocar de dinheiro nessa entidade, quanto cada sócio vai investir. Aí nesse contrato social estava descrito que você, sócio A, vai investir 10 mil reais e que eu, sócio B, vou investir também 10 mil reais. Ou seja, o total de capital social que será investido, que será colocado dentro dessa empresa é de 20 mil reais. Essa conta nós chamamos de capital social subscrito. E aí nós temos aqui o saldo de 20 mil reais. Ela vai informar, portanto, quanto cada sócio determinou que entregaria para essa entidade lá no contrato social, o valor que consta no contrato social. Aí, normalmente, nós temos aí um prazo para fazer essa integralização de capital social. E no momento da elaboração da demonstração contábil, nós identificamos que você, sócio A, que disse que entregaria 10 mil reais, até aquele momento entregou 7. Ou seja, falta integralizar 3 mil reais. Você integralizou só uma parte, precisa integralizar o restante. Falta integralizar, portanto, 3 mil reais. Eu, sócio B, disse que entregaria para essa empresa 10 mil reais, mas até esse momento eu não coloquei todo o dinheiro. Eu coloquei 5. Então, falta integralizar 5 mil reais. O total de saldo de capital social que falta integralizar, tanto por você quanto por mim, ele totaliza aí 8 mil reais. Você ficou faltando a entrega de 3 mil e para mim faltou a entrega de 5 mil reais, totalizando 8 mil reais. Nós registramos isso na conta de capital social a integralizar. R$8.000. Quem está analisando esse balanço patrimonial, ele vai entender o seguinte: essa empresa aqui tinha descrito em contrato social, ou seja, contabilmente falando, tinha subscrito em contrato social 20 mil reais que seriam entregues. Mas até o momento só entregaram 12 mil reais. Falta entregar o restante. Até esse momento não foi integralizado todo o valor do capital social. É isso que a gente consegue entender fazendo a leitura dessa informação contábil. Eles disseram que entregariam 20, falta entregar 8, ou seja, entregaram 12, ok? Quando eu faço esse registro da retificadora do patrimônio líquido, eu não estou corrigindo o saldo de capital social. Eu simplesmente estou atualizando esse valor.
aproximando esse valor da realidade, trazendo esse valor para o que está acontecendo nesse momento. Então, a retificadora do patrimônio líquido, assim como todas as demais, ela não corrige o saldo, ela apenas atualiza a informação, aproxima essa informação da realidade. Assim como acontece com as demais, ela vai ficar junto com a conta que ela está retificando. Também, como ocorre com as demais, ela tem natureza inversa, portanto, as contas de patrimônio líquido são contas de natureza credora. As retificadoras, tendo saldo inverso, terão saldo devedor, certo? Então, nós encerramos aqui o conteúdo dessa aula e para fixar esse assunto, vamos resolver aí questões, então acompanha comigo a leitura. Os componentes patrimoniais são representados por nomes que evidenciam os elementos patrimoniais e suas mutações. Essa representação é conhecida como conta. Abrir uma conta contábil significa criar uma representação para um novo componente patrimonial. A questão está correta. As contas registram os componentes de um patrimônio. Cada vez que eu abro uma nova conta, significa que eu estou demonstrando um novo componente do meu patrimônio. Porque vamos supor, se você adquiriu aí estoques e pagou através de saldo bancário. Ok, você já tem uma conta registrando estoque, você já tem uma conta registrando bancos, o saldo bancário. Se você faz um novo pagamento, um outro pagamento através de banco, você não vai criar mais uma conta de bancos. Você vai utilizar aquela conta que já foi criada, você vai utilizar a mesma conta. Agora, se você resolve fazer um pagamento através de caixa, aí você vai precisar criar uma nova conta registrando o saldo de caixa. Então, sempre que você tem um novo componente no teu patrimônio, você vai abrir uma nova conta contábil para demonstrar essas mutações, essas variações. Por isso, a questão está correta. Próxima questão. As contas de natureza devedora são as representativas de fontes de recursos. Servem como exemplo contas relacionadas às disponibilidades, como caixa e bancos, utilizadas como fonte de recursos para eventual investimento da entidade. Essa é uma questão bem capciosa, uma questão maldosa aí, porque se você começar a raciocinar simplesmente o enunciado, você vai acreditar que está certo, que a questão está correta. Você vai pensar, caixa e banco realmente vai ser a fonte de recurso para que eu possa fazer algum investimento. Mas essa questão está incorreta. Por quê? Porque caixa e banco, que são as contas registradas no ativo, não são contas de fontes de recursos. São contas de aplicações. E aí, para resolver essa questão, primeiro você tem que lembrar da natureza das contas, esse assunto que nós vimos nessa aula, e aí você tem que lembrar também dos sinônimos dos grupos. Veja aqui, ó. Nós temos ali o nosso balanço patrimonial composto de ativo e passivo. As contas de ativos são contas de natureza devedora, como nós vimos nessa aula. Nós temos as retificadoras, mas de forma geral, as contas de ativos são contas de natureza devedora. As contas de passivos são contas de natureza credora. Ok? Aí ele fala ali de caixa e bancos, realmente caixa e bancos serão registrados aqui no ativo, são contas de natureza devedora, mas aí ele traz o conceito de fonte, que nada mais é do que origem de recurso. Aí você tem que lembrar o seguinte, nós temos as aplicações de recursos e nós temos as origens de recursos. Então, aplicação e origem. As contas de ativo são contas de aplicação de recursos. Lembra lá do A de ativo para A de aplicação. Sinônimo de ativo são aplicações. É um sinônimo que as provas gostam muito de chamar as contas de ativo de aplicações. E as contas de passivo são as origens. Quando ele diz ali na questão que as contas de caixa e banco são as fontes de recurso, está errado. Porque conta de caixa e bancos, assim como qualquer outra conta de ativo, é uma conta de aplicação e não de origem de recurso, não de fonte de recurso, certo? Então essa questão aqui está incorreta. Nós encerramos essa aula aqui, espero que você tenha compreendido, resolva aí os exercícios para fixar bem esse conteúdo, refaça esses exercícios. Bons estudos e até a próxima aula!